não brinca. O Donald Trump não é brincadeira, não. Vou te falar, se você for um presidente esquerdista e achar que dá para tirar onda com o Donald Trump, Silas, se lascou bonito. Dá uma olhada nessa brincadeira aqui. O Trump fechando o cerco contra o amigo do Lula, Maduro. O governo Trump ofereceu nada mais nada menos do que 50 milhões de dólares para quem der o paradeiro, né, ali do Donald Trump. Essa aqui que vocês estão vendo, né, a secretária de Justiça lá dos Estados Unidos falando, olha, 50 milhões de doletas para quem entregar o Maduro. Pois é. Agora você para pensar, um general do Maduro olhando isso falando, cara, eu tô aqui. O Maduro não me paga tão bem. 50 milhões só para mim denunciar onde o Maduro tá? Que proposta interessante. Você acha que o Maduro não pensa isso o tempo todo? Falou, ué, se alguém souber para onde que eu tô indo, para onde que eu tô fazendo qualquer das minhas atividades, vem o Donald Trump e pou, né? Agora, olha só. Por incrível que pareça, as forças venezuelanas não estão afim disso. Pelo menos no gogó, né? Mas que o Maduro não dorme bem à noite. Ele não dorme, não. Vale 50 milhões a cabeça dele. É algo nível Saddam Hussein, é algo nível Osama Bin Laden. Olha essa publicação do Ivan Kleber aqui, o correspondente de Londres. As Forças Armadas venezuelanas declaram apoio ao ditador Nicolás Maduro, rejeitando a recompensa de 50 milhões e acusando os Estados Unidos de injercionismo e de montar uma farsa de Hollywood para desestabilizar a Venezuela. Então é o Donald Trump que está tentando desestabilizar a Venezuela. Não é o Maduro que destrói tudo, não é o Maduro que toca o terror, causa o terror contra o povo, não. Só que é o seguinte, você já ouviu falar do Eric Prince ou da Blackwater? Eu falei sobre isso no vídeo que eu postei ontem, né? Escuta. Mercenário sugere a morte de Maduro após Estados Unidos oferecerem 50 milhões. É o cara que deu uma ajudinha ali para pegar o Bin Laden, sabe? É o cara que deu um help ali, né? Para o pessoal colocar o Saddam Hussein do Iraque ali na mira. Essa matéria do Metrópolis. Depois do governo dos Estados Unidos aumentar a recompensa pela prisão de Nicolás Maduro, o fundador do grupo de mercenários Blackwater, né, o Eric Prince, sugeriu dar um tirinho na cabeça, né, assassinar o presidente da Venezuela. A ameaça aconteceu na última quinta-feira. A recompensa de 50 milhões pelo presidente chavista deveria ser por Maduro, vivo ou morto, disse Prince em resposta ao anúncio do governo norte-americano. Desde a polêmica vitória do atual presidente venezuelano, ou seja, roubo, né, golpe de Estado que ele deu, o líder mercenário diz estar de olho em Maduro. Em setembro de 2024, o Prince lançou uma ação chamada Yacase Venezuela, ou Quase Lá Venezuela, e prometeu cumprir a vontade do povo venezuelano, levar o Maduro num caixão. Até o momento, contudo, a iniciativa tem apenas recolhido doações financeiras, por meio de uma vaquinha online, sem deixar claro o que deve acontecer. Prince é um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos e ganhou visibilidade no início dos anos 2000 após fundar a Blackwater, né? A empresa de mercenários presta diversos serviços ao governo norte-americano no exterior. Ganhou notoriedade em 2007. Na época, foram soldados da Blackwater que tiraram ali a vida de 17 civis na guerra do Iraque, episódio que ficou conhecido como Massacre na Praça Nisour. Prince simplesmente entregou de bandeja o senhor Saddam Hussein, né? Eu tenho certeza que o Maduro deve estar dormindo tranquilinho da vida. O que vocês acham sobre isso? Ele simplesmente é inimigo do Donald Trump. Donald Trump é um cara que, assim, incomoda muito. Vem cá, só para vocês entenderem, a esquerda trata o Donald Trump como um do maior dos monstros, o mensageiro do caos, o cavaleiro das trevas. Mas dá uma olhada nessa publicação do Área Militar. Trump alcançou mais um feito histórico.
Trump estabeleceu a paz entre a Armênia e Azerbaijão, lá na Casa Branca. As duas nações do Cáucaso travaram lutas por 35 anos. Agora acabaram de selar a paz. Trump disse que o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, e o presidente azerbaijano, Ilham Aliyev, também assinaram acordos para os Estados Unidos para buscar oportunidades econômicas juntos, para que possamos explorar totalmente o potencial da região do Cáucaso do Sul. Muitos líderes tentaram acabar com a guerra, sem sucesso até agora, graças a Trump, escreveu Trump na noite de quinta-feira em seu site The Truth Social, né? Ou seja, resolveu mais um pepino. E a gente achava que era o Lula com a mesa de cachaça que ia resolver o problema das guerras do mundo. Como a gente é besta, né? Vamos lá, dá uma olhada nessa aqui. O Trump está de olho não só na Venezuela, não só no nosso querido Madurinho, não. Está de olho também no que está acontecendo aqui no judiciário brasileiro. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Paulo Figueiredo, tá? Olha só, 8 de janeiro. O caso da idosa espancada na cadeia chegou aos Estados Unidos. O caso de idosa espancada na prisão chegou à Comissão de Direitos Humanos. Eu coloquei aqui para vocês ontem uma foto, né? A defesa, o advogado, compareceu lá na Câmara dos Deputados com uma foto da idosa de olho roxo. Ela foi espancada pelas demais detentas depois que os carcereiros informaram que ela estava presa por ser bolsonarista. Bandido gosta, né, de bolsonarista, né? Tudo eleitor do Bolsonaro, né? Esses que estão presos aí, essa turminha, né? Então pegaram essa senhora, coitada, espancaram ela lá, arrebentou ela, uma senhorinha de 62 anos, e está condenada a 14 anos de prisão pelo 8 de janeiro. Nunca foi presa antes, nunca teve passagem pela polícia, aí agora foi presa há 14 anos. Isso é um caso absurdo. Só que aconteceu o seguinte, a Casa Branca já está ciente desse fato. E aí, sem sombra de dúvidas, né, este caso vai gerar repercussão. Tá? Eles estão de olho em tudo que está acontecendo no Brasil. O Gil Diniz fez uma publicação sobre os abusos acerca dos presos do 8 de janeiro. Né? Uma advogada foi presa por ter defendido o pessoal do 8 de janeiro. A Nalva foi presa por defender os seus clientes. Olha só a denúncia. Cabe à memória o que custou muito a advogar em tempos de exceção, que foi a prisão arbitrária da doutora Margarida Marinalva de Jesus Brito. A doutora Nalva, que o senhor citou, e está aí presente, é uma vítima presente nesta audiência, acompanhada do doutor Eric Gustavo, vítima do arbítrio do ditador. Nalva é uma advogada criminalista, à época era conselheira da OAB do Distrito Federal, conselheira da OAB de Águas Claras, aí no Distrito Federal, e teve sua prisão preventiva decretada pelo simples exercício da defesa técnica de investigados. E eu gostaria de pedir para que colocasse o vídeo dela no momento em que ela foi presa. E como agravante dessa injustiça, presidente, ela foi submetida à busca e apreensão, sua residência foi invadida, ela foi acusada de fraude processual sob a alegação que teria recolhido e ocultado celulares de detidos, com o objetivo de frustrar a apreensão pela autoridade policial. E o que não se diz nessa matéria aí é que não havia qualquer ordem judicial de apreensão vigente nesses aparelhos, no momento da suposta conduta dita pelo parecer. A doutora Nalva passou mais de 20 dias presa, logo após foi submetida a medidas cautelares com tornozeleira eletrônica, bem como recolhimento domiciliar noturno e as restrições que a impediram de exercer plenamente a sua profissão. E mesmo após, presidente, celebrar acordo de não persecução penal com a PGR, ela permaneceu meses submetida a essas medidas. Tudo porque a OAB não cumpriu com a sua missão constitucional.
A sua história, presidente, é um retrato de um sistema que perdeu a vergonha de perseguir quem ousa garantir o direito da voz divergente. E se hoje a gente está aqui, é para reafirmar que quem toca num advogado, no exercício da defesa, toca no Estado democrático de direito. Agora me diga, presidente, em que democracia advogados são presos por defender os seus clientes? Trago a memória. Pois é. Sabe, a gente que é advogado, a gente sabe o risco, né, que a gente tem ao se posicionar. Os deputados, então, acho que hoje uma profissão de risco é ser deputado, senador. Ser advogado, você já está na mira. Quando você se posiciona ainda nas redes sociais, como eu faço aqui, aí é que o negócio ainda é mais complicado ainda. Olha o que aconteceu. O Fernando Monteiro, eu acho interessante, porque ele é um cara, o Felipe Monteiro, desculpa. O Felipe Monteiro, ele é um cara de esquerda. Mas assim, sabe, até eles estão abrindo a mente para entender que absurdo se tornou o Brasil. Eu quero que você assista esse vídeo. Ô Felipe, parabéns, cara, mas parabéns. É isso aí, tem que abrir, né? Abrir a mente, cara. E entender que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém queira fazer. Não faça parte de uma bolha insana e insensata. Parabéns, cara. Escuta, pessoal. Essa reportagem que comprova os abusos do judiciário não foram transmitidos por todos os órgãos de imprensa no Brasil. Eu quero falar de um assunto que me deixou extremamente estarrecido e preocupado com os rumos do judiciário e da comunicação no Brasil. Eu falo especificamente da divulgação das mensagens do grupo do WhatsApp que tinham os assessores do ministro Alexandre de Moraes, a tal vaza-toga. É um absurdo quando você pega e tem acesso a essas mensagens e você vê o que pautou, né, o processo no STF sobre as pessoas que estavam sendo processadas no 8 de janeiro, foi muito menos questões objetivas do processo e muito mais questões ideológicas. Não dá para aceitar no Estado Democrático de Direito que o que paute a conduta do magistrado e seus assessores sejam questões ideológicas e não questões objetivas, probatórias, dentro do processo judicial. Então, quando eu vi a mensagem da chefe de gabinete do Alexandre de Moraes pedindo para os assessores buscarem publicações em redes sociais de modo a incriminar determinada pessoa, é um absurdo. Não dá para a gente aceitar expediente e postura dessa forma do Poder Judiciário. Ainda mais quando o próprio membro do Ministério Público pediu a liberação das 20 pessoas. Aí a assessora fala assim, procurem aí nas redes sociais mais informações sobre determinadas pessoas, porque o Ministério Público quer liberar essas pessoas. E o ministro Alexandre de Moraes pediu para segurar, enquanto a gente não faz uma varredura total nas redes sociais dessa pessoa. Então, absurdo, realmente reforça a narrativa de perseguição política e de abuso em relação a esses processos. No Estado Democrático de Direito, nós temos que respeitar o papel institucional dos órgãos da Justiça. O ministro do STF, o juiz, julga. O membro do Ministério Público é o fiscal da sociedade e ele requer ao STF determinados procedimentos. Então, se ele requereu a liberdade provisória das pessoas, cabe ao STF liberar as pessoas e não criar artífices e instrumentalização para deixar essas pessoas presas. E quando eu falo que o problema também não é só do judiciário, também é da comunicação do Brasil, é que você vê que essa reportagem que comprova os abusos do judiciário não foram transmitidos por todos os órgãos de imprensa no Brasil, o que é outro absurdo. Pois é, pessoal. Vocês já viram aquele filme O Meu Malvado Favorito? O Fernando Monteiro, né, o Fefê Monteiro, tá virando o nosso esquerdista preferido. Porque isso aí chama honestidade intelectual. Eu venho acusando há muito tempo, né, que uma coisa é você ser esquerdista e acreditar naquilo. Outra coisa é você não ter a mínima honestidade intelectual e desejar tiro na nuca das pessoas. É você não ter honestidade intelectual e torcer e parabenizar quando o Bolsonaro é preso. Você é só um mau caráter mesmo, vamos deixar muito claro. A OAB, né, depois de sair das catacumbas do inferno, do coma, né, do sono em berço esplêndido, resolveu fazer uma criticazinha aqui, outra ali, sobre
todo esse arbítrio que vem acontecendo. A OAB, o Conselho Federal da OAB, escreveu: não se constrói democracia sabotando o próprio país, diz a OAB sobre a crise institucional. Sem citar o Bolsonaro, mas bem de levezinho mesmo, ela falou que a prisão e a imposição de medidas cautelares severas contra réus ou investigados em processos criminais determinadas sem o trânsito em julgado impõe a todos uma reflexão séria. É necessário reafirmar que as medidas penais, especialmente as que limitam a liberdade, devem ser adotadas com fundamento inquestionável e com pleno respeito às garantias constitucionais. Então, de uma forma bem ensaboada, a OAB disse que os direitos e garantias de Bolsonaro não foram respeitados. Se fosse o inverso, como defenderia uma democracia, né? É vergonha. Dá muita vergonha. Principalmente quando a gente vê isso aqui. Ex-presidente da OAB defende bala na nuca a Bolsonaro. Matéria velha, já tem 2 dias isso aqui. Só que o que acontece? A OAB não se manifestou, ninguém foi investigado, e você defender bala na nuca de alguém, se for de direita, é liberdade de expressão. Se for de esquerda, aí não, aí é crime de ameaça. Quer um exemplo? Vem cá, um sujeito resolveu fazer esse desenho no ovo. Você sabe, referência a quem? Um ovo com toga. Ovo com toga, ameaça e frigideira. A Polícia Federal investiga o autor do vídeo que frita o Alexandre de Moraes. A Polícia Federal está investigando um homem suspeito de ameaçar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais. A gravação utiliza um ovo com toga para sugerir uma impossível agressão ao magistrado, gerando alerta entre autoridades por seu conteúdo intimidador. Na filmagem, uma voz repete o nome de Moraes enquanto um ovo com o rosto desenhado e envolto em uma capa preta, simulando uma toga judicial, aparece em cena. Que cara malvado! Imagina se manda dar um tiro na cabeça de alguém. Era mais democrático. Cara, o Brasil perdeu nada mais, nada menos, né, do que a própria moral. Né? Como diz aí o André Guedes, né, seu imoral. Né? E realmente o Brasil está virando o seu imoral. Vamos falar de roupa suja também? De fofoca? Próximo bloco. Gente, mas pia, a briga, né? A lavação de roupa suja. O Ciro Nogueira andou numa treta com o Silas Malafaia. O Ciro Nogueira, né, que é senador da República. O Malafaia fez a seguinte publicação. Deixa eu ver se dá para pegar. Não dá para pegar aqui. Hein? Ele escreveu o seguinte: Senador Ciro Nogueira, né? Aqui a gente... Senador Ciro Nogueira, você é um traidor. Essa sua conversa fiada em dizer que não assina um impeachment do ditador Alexandre de Moraes porque não vai ter o voto de 52 senadores é o seu joguinho político psicológico para outros senadores não assinarem e você fazer graça. Cara, eu não gosto do Malafaia não, mas não tá errado também não, tá? Não tá errado não. Só não consegui entender até hoje, sinceramente, é que o Malafaia não foi preso até hoje. Isso eu não consegui entender. Ou se eu sei, se eu imagino, eu não posso nem falar, né? Mas ele fala, ele desfala, ele manda ver e com ele não acontece nada. O Ciro Nogueira respondeu Malafaia. Escreveu o seguinte, olha assim: Pastor Silas, eu não me meto na sua igreja. E se o senhor quiser ser senador e se candidatar e liderar o movimento político que quiser, será muito bem-vindo. Aí então, verá que diferente da sua igreja, na democracia não é a vontade de um, mas da maioria. E que ser torcedor é mostrar mais. Eu não entendi essa última parte, né? Mas enfim. Cara, assim, a direita briga demais entre eles, né? Você não vê muito esse tipo de coisa acontecendo dentro da esquerda, não. Sinceramente. Eu acompanho um monte de perfil da esquerda para ver o que eles estão falando. Um monte de deputado.
e um monte de matéria, né? A maioria das coisas que eu trago é matéria. Essa matéria é do Poder 360. A direita é muito mais briguenta uns com os outros do que a esquerda. Não é à toa que a esquerda está no poder até hoje, né? Está aí de volta. Tem que parar com isso, tem que parar de brigar. Mas vamos lá. Teve uma lapada interessante que o Onyx Lorenzoni deu, né, num repórter de Portugal. Vamos entender o que aconteceu? Próximo bloco. Seguinte, o Onyx Lorenzoni foi dar uma entrevista lá na CNN Portugal. O Onyx Lorenzoni, que é ex-ministro do Bolsonaro. O militante CNN de Portugal tentou lacrar e foi lacrado ao vivo por Onyx Lorenzoni. Dá uma olhada nisso aqui. Pessoas dizem que é uma tentativa do governo de Trump de se intrometer nos assuntos do Estado brasileiro. Vê com bons olhos a intromissão de um presidente estrangeiro na vida do Estado brasileiro ou não? Da forma como o senhor coloca, é óbvio que não. Agora, vamos fazer da forma verdadeira. O Brasil apoia o Irã, o Brasil apoia o Hamas, o Brasil apoia o Hezbollah, o Brasil apoia a Venezuela, o Brasil apoia Cuba, o Brasil propôs trocar o padrão dólar que o mundo ocidental, inclusive a Europa, apoiou em Bretton Woods em 1944 por uma moeda do BRICS que reúne as ditaduras mais sanguinárias do mundo. Os americanos têm direito de reagir. Os problemas que o Brasil vive é porque o atual governo brasileiro é uma tragédia para o meu país. Aliás, a esquerda brasileira e a esquerda europeia vem se transformando numa tragédia para as nossas nações. É isso que precisa ficar claro. O que Jair Bolsonaro significa, a mesma reação conservadora que os senhores assistem em Portugal através do Chega, através do Vox na Espanha, através do Fratelli d'Italia na Itália, através da Reconstrução Nacional e da AfD na Alemanha, isso está acontecendo no Brasil. Ou seja, há uma reação da sociedade que deseja que a soberania do seu país seja respeitada, que a cultura woke não se instale nos nossos países, que nós tenhamos a nossa liberdade respeitada e que os nossos parlamentos, ao contrário do que tem acontecido na União Europeia, onde decisões de parlamentos europeus têm sido confrontadas pelo Parlamento de Bruxelas, é muito importante que a gente saiba que nós estamos lutando pela liberdade e pela democracia do nosso país. Obrigado por ter estado connosco. No Brasil, uma caminhada para o autoritarismo. Onyx Lorenzoni, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, obrigado por ter estado connosco aqui na CNN Portugal. Rapaz, a carinha do repórter estava boa demais, tipo assim, ai, por que eu fui perguntar? Ai, por que eu fui falar isso? Nossa Senhora, tava doido, contando os minutos. Você sabe aqueles 5 minutinhos? Não, 2 minutinhos. Você tá na porta do banheiro, brigando com o intestino, e a pessoa tá lá dentro e não abre a porta, que parece que você ficou 10 anos na porta do banheiro. É a cabeça desse repórter aqui, que esse minuto de fala do Onyx Lorenzoni, na cabeça do repórter levou 10 anos, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Simples assim. Vamos lá, pessoal. Olha só. A pressão de Israel, a pressão dos Estados Unidos, você acha que não está mudando o cenário geopolítico mundial? O Líbano, assim, histórico financiador do Hezbollah, que tem uma atuação muito grande aqui na República das Bananas, pode olhar em qualquer matéria aí, tá cheio de jornal falando sobre isso. Líbano acata pedido dos Estados Unidos e prometeu desarmar o Hezbollah. O governo do Líbano acatou um pedido dos Estados Unidos e anunciou que vai iniciar o processo de desarmamento do Hezbollah e outros grupos armados no território libanês. A medida foi divulgada pelo primeiro-ministro do país, Naufal Salam, nessa quinta-feira. A ação faz parte de um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, anunciado pela administração norte-americana em novembro de 2024. A expectativa é de que o possível desarmamento de grupos paramilitares no Líbano aconteça até o fim desse ano. Ou seja, o Donald Trump chegou para mudar o roteiro, para mudar o cenário geopolítico mundial. E tem muita gente já começando a perceber que o Trump não chegou para brincar, chegou para fazer a diferença. Já chegou chegando, como a gente diz lá no Goiás. Vamos lá, pessoal. Matéria publicada agora. Depois de tudo, o advogado já questionou sobre o Daniel Silveira. O ministro Alexandre de Moraes ainda não deu a resposta. O Daniel Silveira está dando febre.
o médico alerta para risco de morte de Daniel Silveira na prisão. O Moraes nega a prisão domiciliar. A autorização de saídas temporárias da prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes nesta quinta-feira não reduz os riscos do tratamento pós-operatório do deputado Daniel Silveira na prisão. Há um perigo de complicações graves, incluindo óbito. A afirmação foi feita pelo cirurgião ortopedista Raimundo Pereira da Silva, filho, em entrevista à Gazeta do Povo, nessa quinta-feira. Ou seja, há um desrespeito nítido e claro aqui, há um posicionamento científico do médico. O médico estudou para tal. O médico tem muito mais capacidade de saber do que o Moraes se o Daniel Silveira precisa de um tratamento mais adequado ou não. Meu irmão, se acontece alguma coisa com esse Daniel Silveira na cadeia, literalmente, Alexandre de Moraes está com um problemão. Está com um problemão mesmo. Está todo mundo monitorando o que está fazendo. Você viu a primeira matéria que eu publiquei aqui? Dizendo que a idosa que apanhou na cadeia já está lá nos Estados Unidos, nos corredores do Congresso, correndo o assunto? O negócio não está brincadeira não. Tá? Não está brincadeira não. Vamos lá, pessoal. O Hugo Mota ontem fez uma publicação e eu ia colocar esse vídeo para vocês, só vou conseguir colocar hoje. O Marcel Van Hatten foi o último que ficou sentado na cadeira do Hugo Mota. Tá? E aí, agora, o PT entrou com ação pedindo a suspensão por 6 meses do Marcel Van Hatten. Dá uma olhada. Entrou com representação contra mim para suspender o meu mandato por 6 meses pela obstrução que a gente fez na Câmara dos Deputados. Aliás, não foi só contra mim, não. Foi também contra o Polon, contra a Júlia Zanata, contra o Zé Trovão e também ele entrou contra o deputado Paulo Bilinski. Ele está querendo penalizar a oposição por fazer uma obstrução pacífica, enquanto eles sim do PT, quando fazem invasão, quando fazem ocupação, é sempre na base da violência. É bom lembrar que se teve violência naquela noite, o único fato registrado foi da deputada Camila Jara agredindo o deputado Nicolas Ferreira. E agora querem nos punir a 1 ano e meio do fim do mandato com 6 meses de suspensão. Isso sim é golpe na democracia. E aproveito esse vídeo para dizer que mais surpreendente ainda do que o PT entrar com uma representação contra nós é o Estado de São Paulo, que eu estou chamando de Estado da Venezuela, dizer que nós temos de ter uma punição exemplar pelo que fizemos, defender você, defender o Brasil. O Estadão defendendo punição exemplar, será que é a mesma punição que eles deram para o jornalista, o fotógrafo, que eles demitiram por ter clicado Alexandre de Moraes mostrando o dedo médio para a população brasileira? As pautas que estamos defendendo, a anistia, o fim do foro privilegiado e também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes são majoritárias na população brasileira e no Congresso Nacional. A maioria dos deputados e dos senadores são a favor dessas pautas. Não querer colocá-las em votação é que é ser antidemocrático o Estado de São Paulo. Para o PT, nem adianta falar isso, porque eles gostam de ditadura e por isso estão fazendo do nosso país, sob o governo Lula, com consórcio do STF, uma ditadura. Mas nós vamos continuar enfrentando até o último momento. E se for para sofrer injustiça, para defender aqueles que estão sofrendo muito, mas muito mais injustiças do que nós, eu sofrerei, mas lutarei até o fim pelo que é correto e pelo que é justo. Conto com você também. Fora Lula, fora Alexandre de Moraes. Cara, esse Marcel Van Hatten é um gigante, cara. Pensa num cara que realmente sabe, né, se posicionar, sabe o que está fazendo. Vamos lá, pessoal. Última matéria que eu quero tratar com vocês hoje é sobre a Simone Tebet, né? Sobre o Brasil e sobre você. Vamos lá. O apagão já começou. Os cortes expõem o risco real de colapso da máquina estatal brasileira. Bem claro. Você acha que a maioria dos economistas brasileiros, os sérios, estão errados? A maioria dos economistas afirma que 2007 será um ano decisivo para o Brasil. O aumento das despesas obrigatórias com saúde, educação e previdência social, entre outras, ocupará todo o orçamento da União e não restará dinheiro para manter muitos serviços públicos em pleno funcionamento. Assim, em menos de 2 anos, a máquina federal pode literalmente parar. O apagão, porém, não virá como uma interrupção abrupta das atividades,
e sim como uma gradual desativação dos serviços prestados à população. Vem cá, ô meu amigo, você é o cara que mais paga imposto, né? Os impostos no Brasil são altíssimos e você já tem uma qualidade de serviço de meleca. E aí, com essa turma do PT no poder, literalmente, vai parar tudo. Você vai pagar muito mais imposto. Coitado de quem sobrar com seu dinheiro aqui dentro do Brasil. Coitado. Imagina Lula vencendo em 2026. Você já está ciente. Você já está certo de que o Lula vai perder em 2026? Você acredita mesmo que isso vai acontecer? Falando assim, democraticamente falando? Pois é, meu medo é que não. E não sou eu que vou ser o maluco para encarar isso. Então, se você quiser entrar nessa jornada comigo, você vai clicar aqui embaixo. Ó, a saída fiscal para o Uruguai, ou criar uma offshore, criar uma holding, é um mecanismo que pode te proteger do cenário caótico que vai acontecer em 2027. Em 2027, entrando alguém de direita ou de esquerda, vai ser um caos. Vai ser um caos. Se entrar um Milei da vida no Brasil, vai levar tempo para recuperar a economia brasileira. Não sou eu que estou a fim de pagar esse pato. Então, assim, clica na descrição e se o seu interesse for imigração para o Uruguai, entender os benefícios da imigração, clica na aba de imigração. Se o seu interesse, for literalmente entender um pouco mais sobre holdings, offshore, clica no link correspondente. Tá bom? E é isso, pessoal.